Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebrando este dia da novena de Nossa Senhora do Bom Sucesso, nós somos chamados a olhar para a figura de Maria, para a pessoa de Maria, como um exemplo de pessoa de fé. Feliz daquela que acreditou. Quando Maria vai visitar Isabel, ao encontrar com Maria, a saúda: como que a mãe do meu Senhor pode vir me visitar? Isso depois que o Batistinha dá um pulo lá, um salto lá no ventre lá de Isabel. E Isabel comenta assim: feliz de você, Maria, porque tu acreditaste naquilo que Deus lhe falou que ia acontecer. Isso é interessante, que o personagem Maria, nos 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, ela é um personagem que está contraposto ao sacerdote Zacarias, pai do João Batista. Por quê? O mesmo anjo visita tanto Zacarias quanto Isabel, Gabriel. Só que em lugares diferentes. O Zacarias está lá em Jerusalém, é sacerdote do templo. Maria provavelmente estava lá na sua casa, fora do templo. Zacarias era sacerdote, tinha todos os motivos para poder acreditar. E no entanto, quando o anjo Gabriel fala que a sua esposa seria mãe, Zacarias não acredita e aí ele fica mudo. Maria, que não tinha motivo nenhum para poder acreditar, pois não era sacerdotisa, uma mulher lá de uma vilazinha chamada Nazaré, recebe um anúncio muito mais extraordinário, porque Zacarias não recebeu o anúncio de que seria o pai do Salvador, mas Maria recebe o anúncio: tu serás a mãe do Salvador, do Messias. E aí ela acredita, ela tem fé. Ela tem fé. Acreditar significa confiar em Deus, mesmo que a gente não entenda direito, porque Maria, ela questiona: mas como que isso vai acontecer comigo se eu não conheço homem algum? A fé permite o diálogo com Deus. Dialogar com Deus não é pecado nenhum. Questionar a Deus não é pecado nenhum. O que a gente nunca pode fazer é duvidar que Ele sempre quer o bem e o melhor para cada um de nós. Ele quer a nossa salvação. Então, nesse sentido, Maria, ela é muito próxima de cada um de nós, porque a fé de Maria precisou ser amadurecida. Em vários momentos, lá no Evangelho vai dizer que Maria guardava as situações no seu coração e meditava isso, ela procurava entender. Maria não sabia tudo desde o início.
Então é bonito perceber os evangelhos mostrando que Maria é uma peregrina na fé. Ela vai amadurecendo no seu processo de descoberta da vontade de Deus na sua vida. Assim com cada um de nós. A gente vai aos poucos amadurecendo, descobrindo qual que é a vontade de Deus, quais são os desígnios de Deus para cada um de nós. A coisa não é dada assim pronta. É um processo humano e espiritual que todos nós precisamos passar. Eu diria mais, até o próprio Jesus. Porque a gente aprende na teologia que Jesus só descobriu que era filho de Deus quando ele faz a experiência do batismo. Isso em todos os evangelhos. Quando ele faz a experiência de ser batizado pelo Batista lá no Jordão, é que ele tem a revelação que ele é o Filho amado de Deus. E aí ele assume a sua missão pública. Então até Jesus teve o seu processo de amadurecimento na fé também. Que nem a gente. A teologia da igreja ensina que o dom da fé... Então, em primeiro lugar, a fé é dom. É claro que a fé é algo natural do ser humano, né? Eu imagino que nenhum de vocês aqui, olha só como é que eu vou demonstrar para vocês que a fé é um negócio humano, todo mundo tem. Eu acho que nenhum de vocês aqui chegou aqui no banco aqui da igreja, olhou assim a largura da madeira, a espessura, pegou uma calculadora, calculou o índice de peso que isso aqui pode aguentar, raciocinou, calculou, aguenta eu e sentou. Vocês simplesmente chegaram e confiaram, acreditaram que esse banco pudesse aguentar vocês, não foi assim? Foi assim? Hoje, por exemplo, quando vocês almoçaram, vocês tinham alguma garantia que de repente o vendedor que vendeu aquela saladinha, aquela tomate, aquela saladinha lá para vocês lá, que vocês comeram no almoço, ou a comida que vocês comeram, seja lá qual for, vocês por acaso tinham alguma garantia de que o vendedor não botou veneno ali? Vocês simplesmente o que fizeram? Confiaram. Tiveram fé que aquele alimento era saudável. Então, fé a princípio é uma coisa humana. Todo mundo tem fé, todo mundo confia. E daí a gente dá um salto além. Deus nos concede a graça de acreditar que a nossa vida, o horizonte da nossa vida não acaba simplesmente nessa história aqui. Existe algo para além que os nossos olhos não conseguem enxergar. É a dimensão de Deus. Por isso a Sagrada Escritura vai falar que a fé é um dom dado por Deus. Tem gente que acredita na existência dele. Tem gente que acredita que ele se revela como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Somos nós aqui, por exemplo. Mas tem outras pessoas que não acreditam. A gente vai brigar, ficar chateado com elas? Querer socar a religião goela abaixo na garganta delas? De jeito nenhum. De repente Deus não lhes deu o dom da fé. Então a fé é sempre um dom. É interessante que quando Maria visita Isabel, Maria louva e bendiz a Deus pelas maravilhas que Deus realiza na vida dela. Maria tem consciência de que tudo aquilo que acontece na vida dela, e sobretudo a gestação de seu filho amado, o Salvador da humanidade, é obra e graça de Deus, é dom de Deus. Hoje nós somos convidados então a agradecer a Deus o dom da nossa fé, o dom de acreditar. O dom de acreditar. E pedir a Ele que nos momentos que a gente mais precisar, que a gente possa colocar em prática a nossa fé. É muito fácil a gente acreditar em Deus quando as coisas estão tranquilas na nossa vida. Mas quando o mar está assim, desse jeito, é o momento da gente acreditar que o barco não vai afundar. Porque senão, afunda. E geralmente, quando as coisas estão assim na nossa vida, né, que nem um barco em mar revolto, a gente parece que, olha, cadê Deus? Uai, não é verdade? Assim com todo mundo? Pois é nesse momento que a gente precisa mais acreditar em Deus. É nesse momento que a gente precisa mais confiar. Pois problemas na vida, situações difíceis na vida, todo mundo vai ter. Maria teve que fugir com o menino Jesus já nascido, né, para uma terra estrangeira, porque senão iam matar o pequenino. Teve que ser exilada à força.
O próprio Jesus foi questionado várias vezes na sua fé. Isso aparece de uma maneira simbólica nas tentações dele. Então, quando as coisas estiverem complicadas e difíceis da nossa vida, é aí que a gente precisa exercer o dom da fé, o dom de confiar que as coisas podem melhorar, que as coisas podem dar certo. Porque se a gente entra na batalha da vida certos de que a gente vai ser derrotado, não precisa nem entrar na batalha da vida, você já perdeu. É nesse momento que a gente precisa acreditar. Então vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia, por intercessão de Maria, que ela nos conceda, que Ele nos conceda então o dom dessa fé inabalável, que a gente acredite e nunca perca esperança. Sabe o que é ter fé? Isso pode parecer absurdo. É olhar para um túmulo no qual você tinha certeza que foi colocado um cadáver e ousar dizer: Jesus está vivo. Isso é uma postura de fé. Então que diante das situações de morte que pode estar acontecendo na sua vida, desemprego, doença, desespero, desentendimento, briga, raiva, droga, que você possa olhar para esse túmulo e falar: eu vou vencer, eu acredito, e vou dar passos para que essa vitória possa chegar. Eu não vou desanimar, porque eu sou maior que isso, eu sou mais forte que isso. Que a gente possa ter essa fé de Maria, essa fé de Jesus, para que a gente possa vencer as batalhas da vida, e hoje agradecer a Deus por nos dar esse dom da fé, o dom de acreditar, o dom de ser discípulos dele. E aqui eu entro só um pouquinho aqui no evangelho de hoje. Os fariseus questionaram Jesus porque Jesus não seguia certas tradições do seu povo, né? Os fariseus, isso eu expliquei um dia aqui para vocês, os fariseus, eles destrincharam os 10 mandamentos em 613. A pessoa, vamos dizer assim, no bom popular, a pessoa para ir para o céu, ela tinha que saber de cor e viver 613 mandamentos. E quem não vivesse os 613 mandamentos, os fariseus taxavam de pecador, excluíam, não queriam viver com aquela gentalha. E Jesus não se entendeu com os fariseus nesse sentido. Jesus convivia com a gentalha. Está aí no evangelho. Jesus comia sem fazer a pureza ritual das mãos, etc. E várias outras coisas. E aí o que acontece? Talvez se tivesse HN1 lá naquela época, talvez ele... não sei. Entendeu? Mas aqui é uma questão de preceito religioso. Qual que é o grande pecado dos fariseus? É achar que, pelo fato de você cumprir todos os preceitos religiosos, tintim por tintim, o seu céu está garantido. É o pecado da presunção. E Jesus ensina outra coisa. O que garante a nossa salvação não é a vivência tintim por tintim dos mandamentos religiosos, das leis e preceitos de igreja, de qualquer religião que for. O que salva a gente é a vivência do amor. Não importa a quantidade de missa ou a quantidade de reza, o que importa é a quantidade do seu amor na sua vivência concreta, no seu dia a dia. O que adianta participar da missa todos os dias se você é incapaz de amar? Se você é incapaz de perdoar, se você é incapaz de ser solidário? Tem gente que procura o padre, reza para fulano porque ele não vai na missa, ele não reza, não faz nada. Aí eu devolvo a questão: ele é boa pessoa, ele ajuda os pobres, ele perdoa, até mais que eu. Então meu filho, ele vai chegar no céu primeiro que eu sei. Trata a modo de mudar a sua vida. Você reza, você participa da missa, é para você crescer na sua capacidade de amar, para você ser mais humano, para você ser mais gente, para você ser mais solidário. E aí eu deixo uma tarefinha para vocês. Essa semana vocês vão rezar o Salmo 14 e 15, que foi o Salmo da liturgia. Pega aí. Esse Salmo 14 e 15 era um salmo que os judeus utilizavam como exame de consciência. Os judeus 3 vezes por ano tinham que ir a Jerusalém para as grandes festas. Antes de entrar no templo, o judeu rezava esse salmo aí como exame de consciência para saber se ele era digno ou indigno de entrar no templo para rezar. E perceba aí, aparece muita pouca coisa religiosa aí.
Olha aí, é aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente. Você é uma pessoa justa? Que pensa a verdade no seu íntimo. Ao mentiroso aí. Não solta em calúnia sua língua. Ah, se o povo de bom sucesso passasse por esse crivo da calúnia, hein? Hein? Aí imaginou? Você pensar, eu falei mal de alguém essa semana antes de entrar aqui dentro da igreja? Será que eu fiz algum prejuízo, um prejulgamento, algum preconceito com alguém? Olha aí. Que não prejudique em nada o seu irmão, que não cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor ao homem ímpio. Hoje em dia se valoriza muito aqueles que crescem na vida à custa dos outros, né? Na custa da roubalheira, da corrupção, olha aí. Aquele que não valoriza esse tipo de gente, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacila quem vive assim. Olha aí. Ética, o nome desse salmo aqui é ética. O parâmetro para o que Deus quer que a gente viva na nossa vida é ética, amor, respeito, compreensão, perdão para com o outro. Então que você no decorrer dessa semana, você possa fazer um exame de consciência com relação a esse salmo aqui, ó. E quem sabe, todo domingo antes de você vir, que você possa rezar esse salmo aqui para perceber se você é digno ou indigno de participar de uma celebração e de louvar e bendizer a Deus. Porque o verdadeiro culto que Deus quer na sua vida, meu irmão, eu torno a repetir, não é muita reza, não é muita missa, mas é muito amor, solidariedade e compreensão para com o seu irmão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora do Bom Sucesso, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora do Bom Sucesso, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Bom Sucesso, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.